4. As tribos meridionais. Judá, Sobal. Filho de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Hu, Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Almai e Laade. São essas as tribos saraitas. Ex-Abiatã, Jezrael, Gesema, Gedebós, cuja irmã se chamava Assaleufune. Fanuel foi o pai de Gedor. Ezer, pai de Oza. São esses os filhos de primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Alaá e Naara. Naara lhe gerou Ozã, Efé, os Tamanitas e os Astaritas. São esses os filhos de Naara. Filhos de Alaá: Serete, Sar, Etnã. Cós gerou a Nob, Soboba e os clãs de Areel, filho de Arum. Jabes suplantou seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Dê a luz entre dores. Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel. Se efetivamente me abençoares, disse ele, aumentarás meu território. Tua mão estará comigo, farás que se afaste o mal, e minha dor terá fim. Deus lhe concedeu o que pedira. Caleb. Calube, irmão de Suá, gerou Maí. Esse é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa. Feze, Teina, pai de Irnaás. São esses os homens de Recaá. Filho de Senés, Otoniel e Saraías. Filho de Otoniel, Atate e Malnate. Malnate gerou Ofrá. Saraías gerou Joabe, pai de Ger-Aracim. De fato, eles eram artesãos. Filhos de Caleb, filho de Jefoné, e Ela e Nã. Filho de Ela, Senés. Filho de Jalelel, Zif, Zifa, Tiras, Azael. Filho de Ezra, Geté, Mered, Efé, Jalom. Mais tarde, ela concebeu Maria, Samai e Jesba, pai de Estema. Sua mulher judaíta deu à luz a Jared, pai de Gedor. Eber, pai de So, e Icutiel, pai de Zanui. São esses os filhos de Betias, a filha do faraó, com a qual se casara Mered. Filhos da mulher de Odias, irmã de Nã, pai de Sela, o Garmita, e de Estemo, o Macatita. Filhos de Simão, Aminon, Rina, Benhanã, Tilom. Filhos de Jessi, Zoete e Benzoete. Sela. Filhos de Sela, filhos de Judá: Ré, pai de Leca, Ladá, pai de Maresa, e os clãs dos fabricantes de linho em Bet-Asbea. Joaquim, os homens de Cozeba, Joás e Zaraf, que foram se casar em Moabe, antes de voltarem a Belém. Tais fatos são antigos. Eles eram oleiros e moravam em Nataim e Gadeira, em companhia do rei, para quem trabalhava. Simeão, filhos de Simeão: Namuel, Jamim, Jarib, Zara, Saul. Selum, seu filho. Mabsam, seu filho. Masma, seu filho. Filhos de Masma: Amuel, seu filho. Jacu, seu filho. Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, e no conjunto, seus clãs não se multiplicaram como os filhos de Judá. Morava em Bersabéa, Molada e Azar-Sual, Bala, Assem e Tolade, Batuel, Orma e Siselec, Bet-Marcabote, Azar-Sussim, Bet-Berai, Sarim. Foram essas suas cidades até o reinado de Davi. Suas aldeias foram
Etam, Aim, Remon, Toquém e Assã, 5 cidades, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Balate. Foi lá que eles moraram e lá foram registrados. Mazobab, Gemleque, Josa, filho de Amacias, Joel, Geu, filho de Josabias, filho de Saraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacoba, Isuaias, Asaías, Adiel, Isimiel, Banaías, Ziza, Ben-Sefei, Ben-Alon, Ben-Gedaías, Ben-Semri, Ben-Samaías. Esses homens citados, nominalmente, eram príncipes em seus clãs, e suas famílias cresceram enormemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale, procurando pastagens para seu gado. Encontraram pastagens boas e abundantes, e a região era vasta, tranquila e pacífica. Eram camitas, os que habitavam lá antes. Os Simeonitas, inscritos por seus nomes, chegaram no tempo de Ezequias, rei de Judá. Apoderaram-se de suas tendas e dos abrigos, que lá se achavam. Voltaram-nos a um anátema que dura ainda em nossos dias, e se estabeleceram em seu lugar, pois lá havia pastagens para o seu rebanho. Alguns deles, pertencentes aos filhos de Simeão, foram para a montanha de Seir. 5 homens, comandados por Faltias, Naarias, Rafaías, Osiel, os filhos de Jessi. Abateram o resto dos sobreviventes de Amaleque e fizeram lá sua morada, até nossos dias. 5. As tribos da Transjordânia. Capítulo 5. Ruben. Filho de Ruben, primogênito de Israel. Era de fato o primogênito, mas por ter violado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, e ele não foi mais considerado como primogênito. Judá suplantou seus irmãos e obteve que um príncipe nascesse dele, mas o direito de primogenitura pertencia a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom, Carmi. Joel, filho de Joel: Samaías, seu filho, Gog, seu filho, Semei, seu filho, Mica, seu filho, Reaia, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou para o cativeiro. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Seus irmãos, conforme os clãs, agrupados segundo sua parentela: Jeiel, por primeiro, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sama, filho de Joel. Habitat de Ruben. Foi Ruben que, tendo se fixado em Aroê, estendia-se até Nebo e Baal-Meon. Para o oriente, seu território atingia a beira do deserto que o Eufrates limita, pois ele tinha numerosos rebanhos na terra de Galaade. No tempo de Saul, guerrearam contra os agarenos, que caíram em suas mãos, e eles estabeleceram-se em suas tendas, em toda a zona oriental de Galaade. Gade. A seu lado moravam os filhos de Gade, na região de Bassã, até Selca. Joel, o primeiro Safã, o segundo depois de Anaí, e Safate em Bassã. Seus irmãos, segundo sua família: Miguel, Mosolã, Sebe, Jorai, Jacã, Zier, Eber, Sete. Estes os filhos de Abiail: Ben-Uri, Ben-Jaroé, Ben-Galaade, Ben-Miguel, Ben-Jesseci, Ben-Gedo, Ben-Buz. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, era o chefe de sua família. Tinham-se fixado em Galaade, em Bassã e seus arredores, bem como em todas as pastagens de Serom, até seus limites extremos. Foi na época de Joatão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel, que todos eles foram recenseados.
Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a metade da tribo de Manassés, alguns dos seus guerreiros, homens armados de escudo e espada, sabendo manejar o arco, e exercitados ao combate, em número de 44.760, aptos para a guerra, lutaram contra os agarenos em Getur, Nafis e Nodab. Deus lhes veio em auxílio contra eles. E os agarenos, bem como todos os seus aliados, caíram em seu poder, pois eles haviam invocado a Deus no combate e foram atendidos por terem posto nele a sua confiança. Arrebataram os rebanhos dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, pois tendo Deus conduzido o combate, a maior parte pereceu. E se instalaram na terra deles até o exílio, a meia tribo de Manassés. Os membros da meia tribo de Manassés estabeleceram-se na região entre Bassã e Baal-Hermon, o Sanir e o Monte Hermon. Eram numerosos, eis os chefes de suas famílias: Efé, Gessi, Eliel, Eziel, Jeremias, Odoias, Gediel. Eram homens fortes e valorosos, gente formosa, chefes de suas famílias. Mas foram infiéis ao Deus dos seus pais, e se prostituíram com os deuses dos povos do país que Deus havia aniquilado diante deles. O Deus de Israel excitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o de Teglat-Falazar, rei da Síria. Ele deportou Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, e os conduziu para Hala, para Arbor, para Ara e para o rio Gozã. Lá estão eles ainda hoje. Capítulo 6, Levi. Capítulo 6, Levi. A ascendência dos sumos sacerdotes. Filhos de Levi: Gersom, Cate e Merari. Filhos de Cate: Amirã, Israr, Hebron, Oziel. Filhos de Amirã: Arão, Moisés e Maria. Filhos de Arão: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéas, Finéas gerou Abissui, Abissui gerou Bossi, Bossi gerou Ozi, Ozi gerou Zaraías, Zaraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aquitob, Aquitob gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquimaás, Aquimaás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias. Foi este que exerceu o sacerdócio no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aquitob, Aquitob gerou Sadoc, Sadoc gerou Selum, Selum gerou Elcias, Elcias gerou Azarias, Azarias gerou Zaraías, Zaraías gerou Jodec, e Jodec teve de partir quando Iavé, pela mão de Nabucodonosor, exilou Judá e Jerusalém. Capítulo 6. Descendência de Levi. Filhos de Levi: Gersom, Cate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gersom: Lobni e Semei, filhos de Cate: Amirã, Israr, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moli e Muzi. São esses os clãs de Levi, agrupados segundo seus pais. De Gersom: Lobni, seu filho, Jaate, seu filho, Zamá, seu filho, Joá, seu filho, Ado, seu filho, Zara, seu filho, Getrai, seu filho. Filho de Cate: Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assi, seu filho, Elcana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, Saul, seu filho, filhos de Elcana: Amassai e Aquimote, Elcana, seu filho, Sofai, seu filho, Nate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroam, seu filho, Elcana, seu filho, filho de Elcana, Samuel, mais velho, e Abias, o segundo. Filho de Merari: Moli, Lobni, seu filho,
Semei, seu filho, Oza, seu filho, Samaá, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. Os cantores. Eis os que Davi encarregou de dirigir o canto no templo de Yahvé, quando a arca teve aí o seu lugar de repouso. Estiveram a serviço do canto diante da habitação da tenda da reunião, até que Salomão construiu em Jerusalém o templo de Yahvé, e exerciam seu ofício em conformidade com o regulamento. Eis o que estavam em função e seus filhos. Entre os filhos de Cate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Ecana, filho de Mate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tati, filho de Assi, filho de Abi-Asaf, filho de Coré, filho de Issar, filho de Cate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf ficava à sua direita. Asaf, filho de Barraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Basaías, filho de Melquias, filho de Atanai, filho de Zara, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gersan, filho de Levi. À esquerda, seus irmãos, filhos de Merari, Etã, filho de Cussi, filho de Abdi, filho de Maloque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Elcias, filho de Amassai, filho de Boni, filho de Somé, filho de Moli, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os outros levitas, seus irmãos, os levitas, estavam inteiramente dedicados ao serviço da habitação do templo de Deus. Arão e seus filhos queimavam as oblações sobre o altar dos holocaustos, e sobre o altar dos perfumes ocupavam-se exclusivamente das coisas mais santíssimas e do rito da expiação para Israel. Conformaram-se em tudo quanto ordenara Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéas, seu filho, Abissui, seu filho, Bossi, seu filho, Ozi, seu filho, Zaraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aquitobe, seu filho, Sadoc, seu filho, Aquimaá, seu filho. Habitat dos Aronitas. Eis os lugares em que moravam, segundo os limites de seus acampamentos. Aos filhos de Arão, do clã de Cate, pois foi para eles que caiu a sorte. Foi dado Hebrom, no país de Judá, com as passagens vizinhas. A Caleb, filho de Jefoné, foram dados os campos e suas aldeias. Mas aos filhos de Arão foram dadas as cidades de refúgio: Hebrom, Lebna e suas pastagens, Jeté, Estemo e suas pastagens, Elon e suas pastagens, Dabi e suas pastagens, Assã e suas pastagens, Bet-San e suas pastagens. Aos da tribo de Benjamim foram dadas Gaba e suas pastagens, Almate e suas pastagens, Anatote e suas pastagens. Seus clãs compreendiam ao todo 13 cidades. Habitat dos outros levitas. Os outros filhos de Cate obtiveram por sorte 10 cidades tomadas aos clãs das tribos, da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gersan e seus clãs obtiveram 13 cidades tomadas da tribo de Isacar, da tribo de Assé, da tribo de Neftali e da tribo de Manassés em Basã. Os filhos de Merari
e seus clãs obtiveram por sorte 12 cidades tomadas da tribo de Ruben, da tribo de Gad e da tribo de Zabulon. Os israelitas designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Também por sorteio designaram as cidades a que deram seus nomes, as quais foram tomadas das tribos dos filhos de Judá, dos filhos de Simeão e dos filhos de Benjamim. Da tribo de Efraim é que foram tomadas as cidades do território de alguns clãs dos filhos de Cate. Foram dadas a eles as seguintes cidades de refúgio: Siquém e suas pastagens, na montanha de Efraim, Gazé e suas pastagens, Jaquimã e suas pastagens, Bet-Horon e suas pastagens, Aialon e suas pastagens, Gat-Remon e suas pastagens, e da meia tribo de Manassés, Ané e suas pastagens, Balã e suas pastagens. Isso foi dado ao clã dos outros filhos de Cate. Para os filhos de Jessã, foram tomadas dos clãs da meia tribo de Manassés, Golã e Bassã e suas pastagens, Astarote e suas pastagens, da tribo de Zacá, Sede e suas pastagens, da Berete e suas pastagens, Ramote e suas pastagens, Anem e suas pastagens, da tribo de Assé, Massal e suas pastagens, Abidom e suas pastagens, Upoque e suas pastagens, Rove e suas pastagens, da tribo de Neftali, Sedes na Galiléia e suas pastagens, Amon e suas pastagens, Cariataim e suas pastagens. Para os outros filhos de Merari, foram tomadas da tribo de Zabulon, Remon e suas pastagens, Tabó e suas pastagens, do outro lado do Jordão, perto de Jericó, adiante de Jordão, da tribo de Ruben, Bossó no deserto e suas pastagens, Jace e suas pastagens, Sedimote e suas pastagens, Mefate e suas pastagens, da tribo de Gad, Ramote em Galaade e suas pastagens, Manaim e suas pastagens, Ezebom e suas pastagens, Jazé e suas pastagens. 7. As tribos do norte. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.